assentados mesmo, eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra no livro de Lamentações. Amém? Eu já vou dizer o capítulo. Lamentações, embora não esteja diretamente expresso, tradicionalmente se confere a autoria a Jeremias, ao profeta Jeremias. Jeremias foi um servo de Deus como eu, como você, que foi comissionado por Deus para pregar às nações, em especial ao Reino do Sul, Judá. E embora o chamado de Deus tenha sido muito claro para Jeremias, eu ouso dizer que era um chamado que não admitia nem contestação, né? Porque Deus fala para ele: olha só, Jeremias, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já te constituí por profeta e eu já te consagrei. Não admitia contestação, mas mesmo assim Jeremias, como eu e como você, tenta fugir, porque a missão era árdua, e ele fala para Deus: Senhor, mas como? Se eu não sei falar, se eu não passo de uma criança. Mas nessa queda de braço a gente sabe muito bem quem venceu, né? O nosso Deus não falha nas suas escolhas, e Jeremias cumpriu o seu ministério. Jeremias pregou, profetizou às nações durante os últimos 40 anos de existência do Reino do Sul. E foi uma mensagem duríssima, porque a mensagem ela falava sobre pecado, ela denunciava o pecado, ela falava sobre a necessidade de arrependimento, e ela ainda dizia que se não houvesse arrependimento, viria o juízo de Deus. E como Jeremias pregou a ouvidos surdos, o juízo de Deus veio. E Jeremias viveu para ver a sua palavra se cumprir. Ele viu o exército babilônico entrar em Judá, devastar Jerusalém, devastar o templo todo. E Jeremias tinha tudo para chegar para aquele povo e falar assim: eu avisei, eu disse, agora paga o preço. Como a gente faz muitas vezes, a gente não faz isso? Eu não te avisei? Agora paga o preço. Mas Jeremias não faz isso, amados. A Bíblia diz que ele se entristece, ele pranteia por aquela cidade, por aquele povo, porque era o seu povo, embora ele não tivesse sido compreendido pelo povo, pelos seus, da sua própria casa, ele se compadece quando ele vê aquela cidade totalmente devastada. O templo em ruínas. E Jeremias lamenta e ele escreve esse conjunto de lamentações, esse cântico fúnebre, esse cântico de lamentações que está aqui nesse livro. E semana passada eu estava amamentando o Bernardo e eu falei com Deus: Senhor, traz uma palavra assim ao meu coração, muito antes de o pastor Roberto me chamar para trazer a palavra hoje. E eu estava lendo, fui ler a Bíblia e Deus me deu uma palavra em Lamentações, no capítulo 4. E eu vou pedir para a igreja, capítulo 4, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Amados, eu posso quase que contemplar Jeremias sentado,
olhando para a situação daquela cidade devastada, vendo o ouro que foi utilizado para revestir o templo, que foi utilizado para fazer os utensílios, aquele ouro agora, outrora brilhante, outrora lindo, escurecido, mudado, em razão de tudo que tinha acontecido com aquela cidade. O ouro, ele é um símbolo de pureza, ele é símbolo de valor, de ostentação, de realeza. A gente vai ter agora os Jogos Olímpicos e o almejo de todo atleta ali é receber a medalha de ouro. Ele é símbolo de ostentação. E primeiro ele começa falando do templo. Depois ele compara o povo que outrora habitou naquela cidade esplêndida a ouro também, a ouro fino. E o Senhor muitas vezes, na sua palavra, ele nos compara metais preciosos como ouro e como prata. E ele se coloca na posição de ourives. A gente vai ver na palavra o Senhor falando sobre isso. Ele nos comparando, né? Em Provérbios 25, se não me engano, vai dizer: tira da prata as escórias e sairá o vaso para o ourives. Nós vamos ver o Senhor nos comparando a ouro e nos comparando a prata. Esses metais preciosos. E o ouro em especial, ele chama a atenção pelo seu brilho. Pelo brilho. Você conhece algo que é de ouro porque ele brilha. Ele te chama, ele te fascina, aquele brilho ele fascina. Mas a cidade, os habitantes não brilhavam mais como outrora. O templo não brilhava mais como outrora. E, amados, eu confesso que quando Deus me deu essa palavra, o meu coração se entristeceu de tal maneira, e eu falei para Deus: o que o Senhor está querendo dizer com isso? Se o Senhor me compara a ouro, e o Senhor me dá uma palavra dizendo como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. E eu falei: Senhor, o que é isso? E Deus falou para mim: presta atenção, porque o ouro não deixa de ser ouro. O ouro, ele pode estar escuro, o brilho pode estar fosco, mas ele tem como voltar a brilhar. Uma semijoia, a Ângela está ali, ela trabalha com isso. Semijoia, uma vez que se oxida, não volta mais a brilhar, a não ser que você dê um outro banho de ouro. Agora o ouro, ele não deixa de ser ouro. O ouro, ele permanece com as suas características. Se você tiver um objeto de ouro aí na sua mão, você pode olhar para ele. Ele pode estar meio fosco. Ele pode estar meio mudado. Desde que você comprou, ele pode ter mudado um pouquinho, mas ele não deixou de ser ouro. Ele não perde o valor por isso. Eu não sei se a igreja está conseguindo entender, mas o ouro não deixa de ser ouro. E aí, amados, eu fui tentar entender tudo isso que o Senhor estava querendo dizer. E num primeiro momento, o que a gente pensa que pode escurecer o ouro é o pecado. Sim, o pecado, ele escurece o ouro. E aí eu fui pesquisar e vi que alguns materiais como mercúrio, ele danifica, ele não só escurece, como ele destrói o ouro. Se você tiver contato, aqueles que trabalham em hospitais, eles têm que ter muito cuidado com objetos de ouro, porque em contato com mercúrio, danifica. O ácido úrico também. Pessoas que têm muita concentração de ácido úrico no corpo, o ouro está sempre ficando meio que embaçado. O pecado faz isso. O pecado escurece o ouro. O pecado faz o ouro mudar. Mas quando Deus falava comigo, Ele falava: olha só, eu não estou falando sobre isso.
Eu estou falando daqueles que estão na igreja. Eu estou falando daqueles que oram. Eu estou falando daqueles que consagram a sua vida, daqueles que leem a Bíblia, mas que com a ação do tempo, o ouro escureceu. A ação do tempo, amados. O uso contínuo escureceu o ouro. Sabe o que Deus estava falando? Será que você entra aqui com a mesma alegria que você entrava? Será que você lê a Bíblia com o mesmo prazer que você lia? Será que você dedica tempo à Bíblia como você dedicava? Cadê a alegria da salvação? Cadê a alegria, amados? Aquele brilho que de longe as pessoas já viam e falavam assim, olha, é crente, está brilhando. É disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando do ouro que se escureceu pelo uso contínuo. O Senhor está falando, amados, daquilo que nós éramos antes e que com a ação do tempo não somos mais. A alegria que não temos mais, o prazer que não temos mais. Hoje, por qualquer coisa, a gente deixa de vir à casa do Senhor. Hoje, por qualquer coisa, a gente deixa de ler a Bíblia. Hoje, por qualquer coisa, a gente deixa de orar. E isso faz o ouro escurecer. Isso faz o ouro mudar. E de repente aquele brilho do primeiro amor, sabe aquele brilho que Jesus era tudo para você? Tudo para você. Jesus tinha prioridade em tudo que você fazia. Não existe mais, amados. Não existe mais. É a ação do tempo. É a continuidade do uso. E a gente vai perdendo esse brilho. A gente vai perdendo essa essência. A gente vai perdendo. A igreja está conseguindo entender, amados? E a gente vai vendo uma igreja que glorifica o Senhor, uma igreja que está firmada nos caminhos do Senhor, uma igreja que lê Bíblia, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que vem à consagração, mas uma igreja que está perdendo o brilho por causa do uso, da ação contínua, da ação do tempo. E nós precisamos resgatar esse brilho, amados. Porque o ouro, aleluia, ele não deixa de ser ouro nunca. E o Senhor falava isso para mim, o ouro não vai deixar de ser ouro, não. Não vai deixar de ser ouro. Precisa só resgatar o brilho. E, amados, eu fui pesquisar sobre o ouro, consultei até um ourives, conversei aqui com a Tânia, que esposa do irmão Ricardo Mota, e eu conversei com ela, ela me passou um telefone de um ourives, e eu liguei para ele, porque eu precisava saber, para trazer para a igreja, como se resgata o brilho desse ouro. Como é que se resgata? Se você percebe que as coisas com a ação do tempo já não estão mais brilhando como antes, e o Senhor nos chamou para isso, para brilharmos, como é que se resgata? E aí eu fui consultar na internet, consultei esse ourives. Você tem uma forma caseira e você tem a forma do profissional. Olha que coisa gloriosa. A forma caseira, você vai pegar o teu objeto de ouro, tua aliança, teu cordão, e você vai mergulhar numa solução simples, água com detergente. Água com detergente. Amados, a água na Bíblia representa o quê? A palavra. A palavra. A água na Bíblia representa a palavra. Vamos lembrar lá em João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos,
E Pedro chega para ele e fala assim, não, eu não quero que o Senhor me lave, de forma alguma. E aí Jesus fala para ele, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala assim, então não só os pés, lava tudo. Aí ele fala assim, quem já se banhou, necessita lavar só os pés. O Senhor estava falando da palavra que estava sendo ministrada aos seus discípulos. A palavra que limpa. A palavra tem esse poder. Ela limpa a nossa alma. Ela vai limpando de toda a sujeira. Sabe aquela sujeira superficial do ouro? Você mergulha nessa solução de água com detergente e você deixa ali. E curioso é que você não pode simplesmente mergulhar e tirar. Também não pode ser aquela água superficial. Você tem que mergulhar. Mergulhar. É como aquela palavra lá em Ezequiel. Há águas que dão no artelhos, águas que dão nos joelhos, no lombos, mas há águas mais profundas. E o Senhor nos chama a mergulhar. E você deve deixar a tua joia, no mínimo, 15 minutos. Sabe o que significa isso, queridos? É gastar tempo com palavra. É você abrir a Bíblia e gastar tempo com Bíblia. É você realmente dedicar tempo para você ler a palavra de Deus. Porque ela é água. Ela é água que lava. Ela é água que vai fazer soltar do ouro a sujeira que está cobrindo esse ouro. E aí você deixa ela naquela solução, e aí você fica ali, se deliciando com a palavra de Deus, comendo do rolo, se lavando. Ela é água, amados. E aí quando você deixou os 15 minutos lá, você pode tirar a tua joia. E você vai perceber que em determinados cantinhos, principalmente naquelas joias que tem aqueles detalhezinhos, aquelas brechinhas, ainda há sujeira. Mas aí sabe o que você faz? Eles ensinam você a pegar uma escovinha muito macia para não arranhar o ouro. E aí você pega a tua joia e você escova muito devagar com aquela escovinha macia. E a água que já amoleceu a sujeira vai permitir que quando você passe a escova, o que ainda estava grudadinho, escondidinho, saia. Essa é a ação de quem, amados? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa escovinha que você vai pegar. E eu achei tão curioso, e nada é por acaso na palavra de Deus, que não pode ser uma escova com aqueles pelinhos duros. Tem que ser macio. Assim é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Deus corrige o filho que ama com muito amor. É com muito amor que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida. É com muito amor que depois da gente meditar na palavra, o Espírito Santo aponta assim, ó, ainda tem sujeirinha ali, ó. Ela precisa ser retirada. Deixa eu passar a escova. Deixa eu passar a escova porque ela vai sair. Ela vai sair. É com muito amor que o Espírito do nosso Deus, ele faz isso, amados. E depois de você escovar, a sujeira soltou, você leva de novo para debaixo da água. De novo. Você vai de novo para a palavra. E você deixa o Espírito trabalhar mais uma vez na sua vida. E aí quando a sujeirinha soltou, saiu toda a sujeira,
você deixa aquele objeto de ouro secar num paninho e depois você vem com uma flanelinha, só restaurando o brilho. Só restaurando o brilho. A palavra, ela tem esse poder, amados. A palavra tem esse poder. Nós precisamos estar mais atentos a essa palavra. Ela restaura o brilho do ouro. Ela restaura o brilho do ouro. Mas talvez, com o uso contínuo, você tenha feito arranhões na sua joia. Não é só sujeira. Tem arranhão. Tem marcas. Tem marcas. Porque você, com uso contínuo, você pega um objeto, você amassa, você faz um arranhão. E aí, quando eu conversei com esse ourives essa semana, ele falou assim para mim, aí não tem jeito. Aí, o trabalho manual só não adianta. Você tem que colocar na mão do ourives. Você tem que levar ao ourives. Queridos, quantas vezes coisas vieram nas nossas vidas, situações tão difíceis, duras, que roubaram a nossa fé, que roubaram a visão do nosso Deus, a visão que você e eu tínhamos do Senhor, que roubaram a nossa esperança. Que roubaram nosso prazer. Essas são as fissuras. Esses são, aliás, os arranhões. Os arranhões que ficaram no ouro. E aí é necessário fazer o quê? Polir. Mas tem que ser com ourives. E aí você leva o ouro para o ourives. E curioso é como o ourives trabalha no ouro, queridos. Ele vai trabalhando de maneira nenhuma. O ouro é polido sem a presença do ourives. O ourives se assenta, pega o ouro e vai polindo. E curioso que eu vi até um vídeo no YouTube que o rapaz falava assim, tem que ser muito devagar. Tem que ser muito devagar, que vai polindo por dentro e por fora, no caso de uma aliança que ele mostrava. Porque aí só o ourives consegue restaurar o brilho. Por causa das marcas que ficaram. Por causa das dores que ficaram. Aí tem que ser o ourives. Mas ele trabalha de maneira delicada e sempre presente, com os olhos atentos no ouro. E coisa linda é que quando o ourives pega aquele objeto fosco, embaçado, arranhado, e ele começa a polir, sabe quando é que ele sabe que está pronto, que está bom? Quando ele começa a ver a sua imagem ali, ó. A sua imagem. Ele sabe que está bom. Ele sabe que já está pronto. É assim que o nosso Deus trabalha nas nossas vidas. Talvez o ouro tenha se escurecido, queridos. Talvez ele não esteja brilhando como brilhava antigamente. Eu sei, você está aqui. Num frio desse, você veio ao culto de quarta-feira. Você está aqui. Você é crente. Lavado, remido pelo sangue de Jesus. Mas talvez o ouro tenha escurecido. A ação do tempo faz isso. A ação do tempo faz isso. Mas há esperança. Porque em nenhum momento ele deixou de ser ouro. Tanto que no último capítulo de Lamentações,
nós vamos ver o profeta, ele falando. Nessa minha Bíblia aqui, o título não diz isso. Mas na outra ele vai dizer sobre a misericórdia do Senhor. O nosso Deus é misericordioso, queridos. O nosso Deus restaura o brilho do ouro. Ele faz brilhar novamente. O ouro fosco é feio, gente. O ouro fosco fica feio, embaçado. O Senhor nos chamou para brilhar. O ouro, quando ele está brilhando, de longe você vê o brilho dele. De longe você percebe que é ouro. De longe você sabe. E é assim que o Senhor nos vê. Somos de muito valor para o Senhor. Temos valor para Deus, somos ouro. Somos ouro. E nessa noite, queridos, o Senhor quer fazer brilhar novamente. Se você percebe que tem alguma sujeirinha, que o teu trabalho pode ser lá na sua casa, manual, faça isso. Mergulhe na palavra. Gaste tempo com a Bíblia, deixe o Espírito falar com você, deixe ele arrancar aquilo que impede o ouro de brilhar. Deixa ele passar a escovinha. Mas se você percebe que você precisa do ourives, ele também está aqui nessa noite. Para restaurar o brilho do ouro. É necessário brilhar. Ninguém que acende uma candeia, diz a palavra, coloca embaixo no alqueire, mas coloca no velador, para que possa iluminar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E é por isso que o Senhor nos chama e nos tem como ouro, preciosos, valorosos, raros, nobres, porque o ouro, ele é um metal que dificilmente enferruja. Só se ele tiver contato com materiais abrasivos. Amém, queridos? Então que o nosso Deus possa nessa noite restaurar o brilho. O meu brilho, o seu brilho. Seja lá em casa, mergulhando na palavra, seja se entregando na mão do ourives e deixando ele trabalhar. O que você precisa saber, que foi isso que consolou o meu coração, foi quando o Senhor falou para mim, observa que o ouro não deixa de ser ouro. Basta um trato, basta um polimento, basta um mergulho na água e ele volta a brilhar. Amém? Que o Senhor nos abençoe.